Adilson Arruda, ao realizar ataques profundos na Rússia, a OTAN estaria dando motivos para a Rússia atacar posições da aliança? Talvez indiretamente, né, Adilson? Hoje, por exemplo, teve um grande ataque contra a instalação americana em Deir Zor, na Síria, que de alguma forma pode ser uma ação de proxy dos iranianos, eventualmente até com uma autorização tácita dos russos. Boa, Flávio, deixa o like aí. Giovanni Moreira, Rogério, não tem nenhuma conversa sobre o acordo de paz na Ucrânia? Nada de concreto. Então é só especulação, né? Só especulação. Isso, Jorge Marum está colocando um ponto aqui que é fundamental. O objetivo do Azerbaijão é dizimar a população de origem armênia? É dizimar a população de origem armênia. Promover um genocídio, uma limpeza, como já promoveram em Hadrut, em Xuxi, nas áreas do sul, Nagorno-Karabakh, que ficaram sob controle azeri a partir da agressão de 2020 e aquele péssimo acordo do 9 de novembro, chancelado também pela Armênia com a participação da Rússia. Só que aquele acordo, ele previa que essa estrada estivesse desbloqueada, sob a garantia russa. E faz 24 dias já que a estrada está fechada. Então, quer dizer, nem um péssimo acordo para os armênios está sendo cumprido nesse contexto. Né? E o Azerbaijão gasta milhões dos seus bilhões em recursos energéticos em desinformação, em propaganda. Eles chegam ao cúmulo de dizer para o público leigo que Nakhchivan também está cercado. Nakhchivan é um escravo do Azerbaijão. Só que tem fronteira aberta com a Turquia e com o Irã. Nakhchivan tem aeroporto. Inclusive, os aviões que saem do Azerbaijão em direção a Nakhchivan podem passar pelo espaço aéreo da Armênia. Enquanto o aeroporto da Nagorno-Karabakh não pode operar, porque o azeri ameaça derrubar qualquer avião que vá para lá, enquanto a única estrada que liga Nagorno-Karabakh ao resto do mundo está fechada. É a única estrada. É a única estrada. O Rubens diz o seguinte aqui. Rubens da Silva Rogana. A Rússia vai atacar com mísseis hipersônicos a Ucrânia. Vamos aguardar. O João Victor está fazendo um comentário interessante. Ele diz aqui, podemos esperar um recrudescimento da situação bélica no mundo todo. Eu vejo que pela amostra do início desse ano, não tenho outra perspectiva a considerar. Tá? A Nara está perguntando o seguinte, Rogério, isso começou quando houve a separação do Nagorno-Karabakh? Nara, a separação do Nagorno-Karabakh da nação armênia acontece por uma obra do Stalin, que em 1923, de alguma forma, atendendo a necessidades de alianças com os turcos, da região para a administração autônoma do Azerbaijão soviético. Tem uma matéria muito legal da Angela Manatsakian, que conta todo o contexto histórico, que está no blog do Albert Kabaia, no Velho General. Já publiquei dezenas de vezes, tanto no Telegram como no Twitter. E lá mostra claramente que a independência de Nagorno-Karabakh nada tem a ver com a integridade territorial do Azerbaijão, uma vez que, pelas leis de secessão de okrugs e oblasts, no período do declínio soviético, antes do Azerbaijão se tornar independente, Nagorno-Karabakh se tornou independente. Com 2 referendos populares e com praticamente unanimidade, aí, 99% do Politburo de Nagorno-Karabakh. Tá? Então, não é absolutamente alguma coisa razoável imaginar que Nagorno-Karabakh seja dependente, de alguma forma, do Azerbaijão. Até porque, aonde os azeris chegaram em Nagorno-Karabakh, eles não deixaram um armênio vivo. Né? Não deixaram um armênio vivo. Ou mataram, ou os que não foram mortos ou presos foram parte de um processo de êxodo. Como foram meus avós aí das regiões consideradas historicamente parte da Armênia Ocidental, que hoje estão dentro da República da Turquia, estavam à época no Império Turco Otomano, onde em 1915 de 1,5 milhão a 2 milhões de armênios foram assassinados num dos maiores genocídios da história da humanidade no começo do século XX, em plena Primeira Guerra Mundial. Já havia antecedentes lá por volta de 1896, por ação do Sultão Hamid, o Sultão Vermelho, mas fato é que em 1915 a coisa foi muito dramática. Inclusive, eu mesmo, particularmente, perdi familiares. Eu tenho um bisavô, pelo lado do meu avô paterno, que foi assassinado dentro desse triste genocídio. E agora, se nós não tomarmos uma atitude, a população de Nagorno-Karabakh será vítima, mais uma vez, de um genocídio, como foi em 1920 em Xuxi, como foi em 2020 em Hadrut e Xuxi novamente.
Então, como foram os assassinatos e deportações em Sumgait e Baku no período do final da União Soviética, né? Então nós precisamos, olha, o Osama Bin Laden aqui está dizendo o seguinte: nenhum líder religioso cristão, seja católico ou evangélico, está falando sobre o que Artsakh está sofrendo. Olha, graças a Deus, nós temos muitos amigos que estão repercutindo, tá? Muitos amigos que estão repercutindo. Então eu pediria a vocês que sejam mais alguns deles a repercutir. Sem dúvida, Breno, sem dúvida. Até porque ensinam para as crianças a terem ódio étnico, né? Olha, acompanhem no Twitter e no Telegram. Eu tenho falado muito sobre isso, de maneira bastante presente. E eu acho que enriquece o conhecimento das pessoas e lhes permite aí uma análise mais acurada.